Olá, hoje no Câmara Livre a gente vai conversar sobre segurança pública. É quase dissociado da cabeça das pessoas que você, quando pensa em segurança pública no dia a dia, você não lembre imediatamente no seu inconsciente da Polícia Militar. E mais associado ainda, no sentido de dissociação ao contrário que eu quis mencionar, é que o seu cérebro já funcione e faça o número 190 na sua cabeça. Agora, tem ações especiais e ações que envolvem eternos conflitos mais organizados e complexos no dia a dia que exigem um profundo treinamento permanente diário dessa corporação que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hoje com o Major Nilson César Pereira, que é o comandante interino do 13º BAEP aqui em Bauru, a gente vai aprender um pouco mais dessa troca de informações. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, é um prazer enorme para a gente estar presente, né? Poder falar um pouquinho sobre a Polícia Militar, sobre o BAEP, sobre o trabalho que a gente faz tentando, né, deixar o cidadão cada vez mais tranquilo em sua vida cotidiana. Nilson, o que te levou para a Polícia Militar? O jovem lá que estava procurando as suas oportunidades, como todos, né, na hora difícil de decidir, puxa, eu quero fazer isso na minha vida, e a segurança pública, no sentido da PM, acabou vocacionando você. Eu falo que sou um policial por vocação de fato, né? Tem policiais que escolhem por questão de profissão, emprego, né? Mas eu desde criança, desde menino, né, tinha essa ideia de ser policial militar. Eu falo que talvez o primeiro contato com a polícia foi aos 10 anos de idade, na 4ª série do ensino fundamental, né, na época do Dr. Luiz Uiane aqui em Bauru, na escola estadual. Eu fui visitar o quartel do CPI 4, aqui ao lado da Tilibra, aqui em Bauru, e naquele dia eu me encantei profundamente com o trabalho da Polícia Militar. Então, desde então, com 10 anos de idade, eu me descobri como policial militar, né? E desde aquela ocasião estudei para esse motivo e felizmente hoje, após um tempinho, continuo sendo policial militar, né? Hoje de fato de direito, né? Tentando ajudar a população paulista. Legal, você aqui é de Pederneiras, pederneirense do lado aqui nosso, uma cidade mais tranquila, menor tal, Isso. mas já passou por outros lugares na sua trajetória recente. Sim, eu tenho 29 anos de polícia militar já completos esse ano, né? Passei por São Paulo por 9 anos, depois fiquei mais 5 anos na cidade de Jaú, que próximo também da região de Bauru. Aí fiquei 2003 em diante aqui na cidade de... 2007 em diante na cidade de Bauru. Fiquei por um período em Assis também, Cândido Mota, né, na promoção capitão, não tinha vaga em Bauru na ocasião. E retornei em 2014 na Polícia Ambiental na ocasião, fiquei até 2019. E desde então voltei ao policiamento, né, no 4º Batalhão em Bauru e no BAEP desde o ano passado, o mês de julho. Todos que saem do interior e vão para a capital, e tem muitos brasileiros, paulistas, nordestinos, né, pessoal que faz a imigração e cai nessa capital, né, uma das maiores cidades do mundo, vivem essa experiência, e eu passei por São Paulo 3 anos, de enfrentar aquela selva de pedra, tal, cada um na sua característica. Dizem que na área de segurança pública e polícia militar, essa noção de experiência tem um outro nível. Né? Porque você sai aqui de Pederneiras, vai para Cândido Mota, Jaú, é outra realidade, complexa aquela cidade com toda a grande metrópole. Isso é real? É real. Hoje, como experiência, né, de trabalho pela polícia e como estratégia de instituição, todo policial militar hoje tende a passar para a capital um período da carreira dele. Então hoje a dinâmica de formação, o policial se forma em vários polos formadores do estado de São Paulo, um deles é Bauru inclusive, né? Formamos soldados aqui em Bauru também. Porém, 2, 3, 4, 5 anos após a formatura, e até para ter uma experiência maior de trabalho em capitais, né? São Paulo é uma metrópole realmente muito mais complicada que Bauru é hoje em dia. Então ele acaba sendo submetido a essa experiência profissional para vir com uma bagagem maior já, de treinamento, de enfrentamento do crime, né? Para poder depois trazer para a nossa região um pouquinho mais de bagagem, né? De atuação profissional. Então eu imagino que do ponto de vista, lógico, tem a vida do cidadão, né, que está aqui na cidade, vai experimentar o início da profissão na cidade grande e quando ele volta da metrópole para cá, tudo que tinha que aprender do ponto de vista dos primeiros anos, do que a gente chama de malandragem do dia a dia, vem com um jogo de cintura. Sim, eu costumo falar que São Paulo e o interior, São Paulo capital e o interior, diferem em vários aspectos, mas o principal deles é a identidade do policial em relação à população. Tá. Em São Paulo, o policial é um policial de hora, né? Ele assume o serviço dele, cumpre a escala dele de serviço e vai para casa depois. Certo. Que pode ser capital, pode ser interior. No interior, ele convive com a população a qual ele serve. Então, a polícia comunitária é muito mais presente por esse motivo. O policial cuida do espaço a qual ele faz parte. Então, para ele interessa também muito mais
que haja segurança pública naquele ambiente. Legal. Aí eu ia falar desse espírito de uma outra face da Polícia Militar, que é essa questão da aproximação comunitária, porque você encontra o Nilson na padaria, Sem no dúvida. supermercado, o outro colega que está lá, né? Contra o Hudson, o Isso. comandante. Você está cercando a vida. Nós estamos numa cidade que a gente chama de 400 mil habitantes, uma cidade grande, mas pequena ao mesmo tempo das relações. Sem dúvida. Né? Isso é interessante no nosso aspecto profissional, até em termos de vivência de um batalhão, tanto de área, né, como o 4º Batalhão no interior aqui em Bauru, quanto um BAEP, né? Os policiais vivem a realidade do município, que não acontece muito em São Paulo. Por isso que é difícil a prevenção em São Paulo, né? Lá tem muito mais repressão, muitas vezes, do que a prevenção que a gente faz aqui em Bauru. Que eu sei quem é o autor do furto, o autor do roubo, o autor do homicídio. Uma mesma história que aconteceu hoje, eu levo por 20, 15, 30 dias para tentar encontrar o autor daquele crime, porque eu estou convivendo com a realidade da cidade. Nossos limites são muito mais bem definidos, né? Bauru, apesar de ter próximo de Piratininga, de Agudos, o Marginal é muito mais caseiro, né? Ele atua na sua cidade, enquanto São Paulo não tem limites. São vários batalhões na cidade de São Paulo. Então, atravessou a fronteira de um batalhão, perco a informação. Aqui nós temos muita informação que leva um trabalho um pouquinho melhor. E lógico, essa correlação natural do trabalho de vocês, eu consigo comentar aqui como jornalista que, se você quiser ter uma radiografia do que está acontecendo na cidade, você costuma acompanhar hoje de forma digital os boletins de ocorrência, você sabe os lugares que estão tendo mais briga de família, sem dúvida. E o pessoal com droga que está tentando aí fazer o casulo deles no dia a dia. Que é inclusive a nossa base de planejamento, né? A Polícia Militar há um bom tempo já, ela estuda, né, a condição criminal da região a qual ela atua para poder planejar o seu policiamento, né? Então eu digo hoje que todo policial que sai fazer patrulhamento preventivo ou repressivo, ele tem um norte a ser buscado. Ele Legal. sabe a demanda daquela região, o crime que está sendo mais complicado, nós temos metas a serem atingidas, né? Então sempre é voltado para um trabalho de planejamento prévio, né, que leva maior eficácia do nosso trabalho policial. Agora, nessa engenharia aí de estratégia de ação policial, vocês têm, lógico, o patrulhamento, a ronda, as divisões por região, por áreas, né, as correlações com as outras polícias, se é droga de um jeito, se é homicídio de outro jeito, as questões naturais, geográficas da nossa cidade, né, conhecem quais os esconderijos, inclusive, falar aqui como simbologia a nossa rede ferroviária aqui ao longo do trilho, recortando uma cidade urbana. Muitas cidades médias não têm essa característica nossa, mas onde entra o BAEP nessa história? Em que situações ele acaba se interrelacionando com esses serviços? Sim, o BAEP é uma criação recente, né? Temos aí com 8 anos de existência, o BAEP em termos de estado de São Paulo, o primeiro embrião foi em Campinas, né? Criaram o primeiro BAEP em Campinas em 2014, e desde então somos em 15 hoje no estado de São Paulo, sendo o Bauru o 13º do estado, né? Então o BAEP veio fazer frente a uma necessidade latente na ocasião, que hoje é presente ainda, em relação ao crime ultraviolento. Nós temos aí batalhões de áreas que correspondem às regiões, né, normais das cidades. Então, por exemplo, Bauru, temos o 4º Batalhão do interior, que toma conta da área de trabalho dessa região e que enfrenta as demandas cotidianas do dia a dia. Em geral, aí ações de ordem criminal, né? Furto, roubo de veículos, homicídios, latrocínios, os estupros, né, que são os crimes mais comuns que a gente observa. Lógico que é uma gama enorme de crimes que são atendidos por nós. E também as demandas sociais, são muito comuns, né? Atendimento em escolas, em questões de inteligência de vizinhos, de marido e mulher, por exemplo, ou demandas sociais ligadas à pobreza, né, que são muito comuns também. Então o policial atende diversas demandas que são ligadas às questões mais cotidianas, né? Então o policial de área faz isso. Quando há um recrudescimento desse marginal em relação ao seu poderio ofensivo, armamento utilizado, capacidade de mobilização, articulação com facções criminosas, aí depende do trabalho um pouquinho mais robusto, que nesse caso quem faz é o BAEP. Entendi. Se você tem numa ponta uma determinada questão ligada a drogas, por exemplo, né? Sim. E tem um mapeamento natural, aí tem aquele reincidente que está circulando, mas formou um conjunto numa determinada região e conflitos lá, o BAEP pode ser chamado para esse tipo de situação. Isso, eu diria que, resumindo, né, sendo bem popular, o BAEP é o centro cirúrgico enquanto a área é o pronto-socorro.
Entendi. Então, o policial de área, né, que está lá atendendo o 90, ele vai na demanda corriqueira. Sim. Então, alguém vê alguém traficando na porta da escola, por exemplo, aciona o 90, a viatura de área vai atender a demanda. Geralmente é menos quantidade, alguém que faz um tráfico ali eventual, não é o grande traficante, não é o grande fornecedor, transportador daquele material. O BAEP atua no atacado nesse caso. Ele vai atuar em situações muito mais complexas, com um grau de perigo muito maior, né? Que o enfrentamento é muito mais corriqueiro e sempre voltado para as ações, né, que envolvam crime organizado. Então é comum a BAEP aprender em quantidades maiores, por exemplo, entorpecente, nesse caso citado. Né? Batalhão de Ações Especiais da Polícia, quantos são os profissionais do 13º aqui em Bauru? Nós temos hoje na região do Comando de Policiamento Interior 4, 205 policiais, atuando em modalidade motorizada, né? Policiais com viaturas 4 rodas em 4 policiais, cavalaria e canil também. Nós atuamos na região toda do CPI 4, né? Em 76 municípios hoje. Tá. Então Bauru são 19, né? Bauru mais 18, a região de Bauru, e mais região de Lins, Marília, Ourinhos e Jaú. Então, se tem, por exemplo, um assalto, que nem esses que infelizmente tiveram aqui perto, precisa ser acionado o BAEP até como reforço ou estrutura aqui em Lins, num banco, por exemplo, de madrugada estourando caixa, pode ser que você seja chamado. Sempre, na verdade, né? Nós temos hoje níveis de atendimento de ocorrências e o BAEP entra no nível mais grave, geralmente. Então, nós temos nível resposta 1, 2, 3, até o nível 4 de resposta, que é o Batalhão de Choque em São Paulo. Então, o BAEP é o nível de resposta 2, né? Então, a área responde no nível 1, que são as demandas mais comuns e menos complicadas. Quando há um risco maior ao policial militar, né, a ação em si, a população envolvida naquela região, o BAEP atua, né, por conta de equipamento, treinamento, mobilização, quantidade de homens, de viaturas, de armamentos, né, que podem ser empregados. Então, eu falo que o enfrentamento ao BAEP, nesses casos, para o marginal é muito mais complicado. Tá, eu imagino que os níveis de estratégia e treinamento ao longo do tempo para essas situações, de acordo com os níveis, sejam proporcionais. Eu digo que se você tem o chamado cangaço aqui, que eu citei como exemplo, né, de madrugada, estourando caixas eletrônicos na região central de uma cidade, isso envolve logística, estratégia para poder aproximação e outras ações todas. Nós temos planos de ação, né, bem definidos em cada município da região nossa, visando ações desse tipo. Caixa eletrônico, roubo a carro forte, a empresa de valores, né, são todos os 3 segmentos mais importantes, onde o BAEP tem atuação voltada. Tanto que o principal objetivo do BAEP é crime ultraviolento, especialmente novo cangaço e tomada de cidades. Isso eu não sei se a analogia funciona, você fica, lógico, inteiramente à vontade. A gente fala usando o futebol aqui, que a gente está gravando no período da Copa do Mundo, mas não por isso, que é uma paixão nacional. Você vai montar um bom time, você fala, olha, o Nelson é grandão, mas ele não sabe jogar no gol. Então põe ele de quarto zagueiro, se você escalar ele de centroavante, danou-se. Ou seja, característica, vocação e perfil. De certa forma, isso serve para escolher ou para mudar a vocação do policial, que é o cara que é mais de rua, o cara que tem esse perfil de ser mais de confronto, o cara que tem outros perfis de estratégia, de mobilização? Sim, você deu o exemplo talvez mais perfeito, né? Lembrando da Copa do Mundo, o BAEP é a seleção brasileira da região de Bauru. Então eu tenho de todos os policiais possíveis que eu possa escolher na minha região, eu peguei aqueles que se encaixam nas minhas demandas de trabalho operacional. Então tem policiais bons para a cavalaria, policiais bons para o canil e policiais que atendem minha demanda em relação ao policiamento de ações especiais. Então são policiais altamente treinados, capacitados, motivados, disciplinados e com perfil físico adequado. Então entre os policiais bons que eu tenho no dia a dia do policiamento, eu escolho aqueles que têm maior perfil, maior pendor para atividade de ações especiais. Porque eu posso, por exemplo, eu gostei de fazer luta, jiu-jitsu, aprender MMA como defesa pessoal. Isso. Mas eu não tenho jeito para coisa. Lógico. Né? Então, uma coisa é eu ir lá aprender o básico, a outra coisa é eu ser um bom profissional, no caso, para eu poder desenvolver melhor. Lá a escolha do policial de UAEP é uma escolha bem específica, né? Nós fazemos entrevistas, levantamos perfil policial desse cidadão, a vida pregressa dele em relação às unidades, o que ele fez na carreira como policial militar já desde então, né? Qual o tipo de ação dele mais corriqueira, se é prisão, se é ação social, se é ação comunitária, porque o meu perfil é um policial que saiba o quê? Ser resiliente, ter uma experiência profissional um pouquinho mais aguçada, né? Que ele tenha capacidade de treinamento muito mais intensa, então ele submete a muito mais esforço físico, a muito mais condição de suporte
a um trabalho de muito tempo, a suportar, por exemplo, frio, a chuva, ao sol. Não que o policial não faça isso do dia a dia, mas no BAEP é muito mais latente isso, né? Claro. Que o empenho dele é muito mais específico em ações que exigem esse tipo de comportamento. E imagino como gradações desta formação do perfil, de identificar coisas muito específicas. Por exemplo, tem um cara que atira muito bem, que você falou, um cara que monta muito bem, mas não necessariamente é bom de volante para fazer uma perseguição. Lá a gente avalia, lógico, o policial que é generalista, né? Que serve para ser BAEP, e lá dentro de encaixa na função que mais encontre o perfil dele. Então tem o policial atirador designado, tem o policial motorista, o encarregado, eu tenho o terceiro homem, o quarto homem, né, que são funções da numa viatura policial militar, e cada uma delas tem uma função diferente. Enquanto um conduz, o outro observa o ambiente, o outro comanda a equipe e assim por diante. O que vale pra gente é que o time formado dos 4 policiais ou do pelotão formado de 4, 5 viaturas atenda ao interesse que a gente espera do policial. Tá. Então, geralmente, a ação de BAEP é bem coesa por esse motivo. Tem várias funções, cada um com aquele perfil específico que atende aquela necessidade. Tá. Tem essa rotina de treinamento de acordo com o aprendizado, por exemplo, você já aprendeu, já entrando na academia de polícia, você, para rigor, sabe atirar, mas você foi lá para o BAEP para fazer os percursos, as rotas, ou as ações simuladas e tal. Se vocês, com que frequência é esse tipo de treinamento? Eu diria, Nelson, que o BAEP, em relação ao batalhão de área, a grande diferença é essa aí, chama-se treinamento. Nós temos no BAEP 2 vertentes muito importantes. Capacitação, então eu incentivo o policial a fazer cursos de aperfeiçoamento profissional, então treinamentos em São Paulo, curso no batalhão de choque, na rota, no COI, no GAT. Então eu escolho o policial que já tem esse perfil em relação ao aprendizado operacional. Então tem os melhores policiais em termos de conhecimento e diariamente, isso é todo dia sem exceção, eu treino novamente o policial. Então capacito ele eventualmente, né, cada ano, 2 anos no máximo, e diariamente eu reabilito esse policial treinando, né? Aí eu vou, cada um dentro da sua área de atuação, né? Tem vários, nós temos times de treinamento, né? Chamamos de Delta lá dentro, onde o pessoal tem expertise na área específica, que pode ser distúrbio civil, pode ser ações especiais, pode ser tiro, pode ser defesa pessoal, educação física e assim por diante. São várias modalidades, são 9 modalidades de conhecimento que eu vou diariamente treinar o policial militar para estar cada vez mais, né, preparado para o enfrentamento ao crime ultraviolento. Então eu tenho certeza, né, no BAEP, que o policial, se tiver uma demanda específica, ele vai estar preparado porque ele tem treinamento para aquele tipo de atividade. Hoje, com, enfim, os acessos a tecnologias digitais, se envolve além dessa necessidade física de setores de especialização operacional, de estratégia, preparo físico, algumas coisas. Por exemplo, eu tenho um cara muito bom aqui que sabe mexer com redes sociais e sabe mexer com internet para localizar determinado serviço de inteligência, por exemplo. Nós temos um suporte, né, que chamamos de Estado-Maior no batalhão, que dá o suporte, né, a esse trabalho operacional. Nós temos trabalho de pessoal, de inteligência, de operações e planejamento, nós temos de logística, temos de relações públicas e temos de justiça e disciplina. Então são 6 áreas diferentes que o batalhão possui que dão suporte ao trabalho operacional. Então quando o policial sai para patrulhar, por exemplo, um patrulhamento tático, ele sabe a demanda daquela região que ele vai cobrir aquele dia. Então nós dividimos em setores, né? Geralmente por municípios ou regiões específicas, e o policial sabe aonde tem o crime acontecendo e para aquele dia qual a demanda. E mais ainda, né, é comum nosso serviço de inteligência levantar demandas específicas, né? Então eu sei que tal dia vai ter uma droga entrando em Bauru por tal local, vai ter uma possível ação de roubo em tal endereço, ou tal indivíduo está sendo monitorado e diz que vai fazer uma ação num comércio, por exemplo. Então a gente atua baseado em demandas muito específicas, né? Então o BAEP fala, ele não atua na trombada, né? Ele levanta previamente, ele avalia o ambiente, o cenário a ser feito, planeja as ações e eu vou fazer a atuação. Tanto que o nosso enfrentamento é muito menos comum às vezes do que poderia acontecer. A gente surpreende o marginal muitas vezes na ação delituosa, porque não há trombada, né? Eu sei o que está acontecendo
eu me cerco dos cuidados e faço a prisão antes que haja um risco ao policial militar e à população que está naquela região. Eu comentei contigo aqui na nossa gravação antes que no sentido leigo, principalmente das pessoas que têm aí 30, 40 anos, talvez um pouco mais a partir dessa idade, não os jovens talvez, que fica muito com a imagem da rota da capital no interior. Tem uma certa similaridade aí do objetivo da ação como função especial, né? Sem dúvida. Nós temos, para o pessoal entender de forma bem simples, né? As ações de 190, que quem atende são as rádios patrulhas, né? E também as forças táticas que atuam em apoio à rádio patrulha. Então, ocorrências cotidianas, a rádio patrulha atende, fugiu um pouquinho do controle, a companhia tática é acionada, e quando sai desse nível de resposta, que exige uma atuação um pouquinho mais específica, eu tenho o BAEP, que na prática, para a gente, são os batalhões de choques que tem em São Paulo de forma concentrada. Então, tem a rota em São Paulo, tem o batalhão de eventos, que é o segundo de choque, tem um batalhão de choque específico, que é para atuação em eventos e controle de multidões. Eu tenho o GAT, que trabalha com explosivos e com reféns. Eu tenho o COI, que busca em matas, né, e ações mais violentas. E tem cavalaria e canil em outro lado. Então nós juntamos os 5 batalhões de choques e criamos, dentro de um BAEP, vários policiais, né, ou várias condições de atuação que tenham esse espelho aqui no interior. Que legal. A gente tinha uma entrevista aqui histórica, porque vira um documento público, né? A nossa missão também aqui com o Coronel Giraldi, ele estava falando sobre a questão do estresse, do uso da arma no dia a dia. Não um período em que, aqui tirando as questões políticas, a sociedade discute se fulano A ou B ou C deve ter arma. Ele falou, olha, quem sabe lidar não tem ideia do que é um policial sob uma zona de conflito para ele ter ali a serenidade do controle do estresse. Né? É até difícil as pessoas entender o trabalho da gente, porque não vive essa realidade, né? Eu falo, eu tenho lá uma viatura com 4 policiais militares, para quem vê o BAEP rodando sabe o que eu estou falando, né? Os 4 totalmente atentos o tempo todo. Sim. Então imagine um indivíduo, né? Um ser humano aí, em 12 horas de trabalho, o tempo todo ligado no ambiente que ele está fazendo parte. Se alguém é armado, com atitude suspeita, com um comportamento que foge da normalidade, ou uma ação em andamento de crime violento. Então esse policial o tempo todo submetido a um estresse físico e psicológico que leva ele a um limite muitas vezes. Porque então a ação dele nem sempre é pensada, né? Vou avaliar. Às vezes acontece ser emergencial, não tem como. Então o policial ele atua baseado no ambiente que ele está submetido. E o nosso ambiente, né? Bauru, menos que nós temos uma região muito tranquila ainda, né? Mas o ambiente do Brasil como um todo, né? É muito conturbado. Tem muita gente que está aí delinquindo, tem um problema em relação à questão criminal, autores de roubo, de homicídio que estão armados, né? Então a chance de enfrentamento é sempre evidente. Toda ação que o policial atua, que tem arma envolvida, há um risco de confronto. E isso eleva a atenção, eleva o nível de estresse, né? Então é uma atuação bastante estressante, né? É importante entender, às vezes, o lado do policial também. Por que ele reagiu dessa forma? Por que ele abordou com a arma apontada para mim? Poderia ser um marginal. Ninguém indica de forma evidente se é ou não de bem. Não sabe se é trabalhador ou se é marginal. E sempre a nossa ação é baseada em suspeita. É lógico que o policial, com tempo de experiência, passa a ter tirocínio policial. Ele passa a desconfiar de coisas que a pessoa normal não vê. Então uma reação diferente, um olhar que a pessoa muda naquele momento, uma reação um pouquinho mais exacerbada ou mais tímida. Isso leva o policial a desconfiar de atitudes que podem ser suspeitas, né? A gente fala de fundada suspeita muitas vezes. Então essa ação do policial, quase sempre ela é muito intuitiva. Eu vi aquilo, desconfiei e vou ver se é de fato o que eu estou pensando. Pode ser e pode não ser. Mas a ação tem que ser sempre segura para o policial militar. Junta a bagagem com a experiência, o olhar, essa observação, lógico que é fundamental em qualquer profissão, por exemplo, na minha, do meu jeito também é assim quando vai ver um ambiente, né, para localizar perfis psicológicos e tal, e entra o que o livro lá do psicólogo tradicional fala de o corpo fala. Né? Sim, sempre, não tem como. O corpo entrega. A pessoa pode tentar esconder da gente alguma coisa, mas o policial bem treinado, né, e experiente especialmente, vai encontrar o problema. Eu sempre falo para os policiais que a gente treina muito policial, mas não treina a população às vezes, né? Como ser abordado, né? Eu sei como abordar, mas como ser abordado muitas vezes. Tá países que fazem isso, né? Na escola ensina a pessoa na abordagem o que fazer, como reagir, onde pôr a mão. No Brasil não tem isso. No Brasil não tem, de fato. Então, às vezes a própria abordagem em si é estressante para o policial.
convencer a pessoa que a ação dele é em prol da própria segurança daquela pessoa mesmo. E imagino nesses graus de relações do dia a dia, com, enfim, infelizmente, aumento de depressão, por exemplo, as questões emocionais aí que estão mais exacerbadas, aquele que entra em surto. Isso. Que não é incomum também, né? A gente, na seleção do policial militar, tenta avaliar isso aí sempre, né? É muito bem feito, por sinal, no nosso exame psicológico, mas passa, né? Ou mesmo com o tempo de estresse, de pressão do policial, ele acaba sendo comprometido por doenças que pode um dia ou outro acabar aparecendo no policiamento. Então a gente tenta avaliar isso aí, temos hoje serviço de psicologia na Polícia Militar, mas acontece, né? Tanto que os nossos casos de suicídio são grandes, né? A gente sabe que tem uma demanda enorme de suicídio da Polícia Militar por ter um estresse, às vezes, não tratado por um policial militar. Tá. A boina faz parte como fala, do figurino oficial? É específico do BAEP? Não, hoje quem não a polícia conhece. inteira ela usa a boina, né? Ou pode usar a boina, na verdade. Era até o final do ano passado, né? Então sempre a boina indicava trabalho de policiais de forças táticas ou de choque. Então os batalhões de choque de São Paulo usam boina, né? Alguns cinza, outros a rota é preta, por exemplo. Mas o policiamento usava o casquete, né? O gorrinho na cabeça aí. O atual comandante-geral mudou essa identificação. Então hoje todo mundo pode usar eventualmente a boina. O que diferencia é o colete, esse colete tático, que eu posso montar nele estruturas que vão, por exemplo, carregador de fuzil, outros equipamentos, enquanto da área usa um colete específico. E a identificação dos batalhões, né? Atrás vai BAEP e assim por diante, né? Então o que muda basicamente aí é o quê? O tipo de material que eu uso na minha farda e a viatura que identifica o policial do BAEP, que é uma viatura cinza, geralmente. E é uma questão mesmo do dia a dia, porque, poxa, isso aí pesa. Pesa, Já tá o treinamento por em isso, dia e ficar anda o dia inteiro com o treinamento é importante, né? Tanto a questão profissional quanto o físico, né? Carregar aí armamento, colete, munição, sobressalente, né? Isso aí pesa pelo menos quase uns 10 quilos a mais ao policial todos os dias. Cada um cuida do seu próprio armamento, digo, do poli ali, ou tem, lógico, tem uma estrutura lá que cuida de munições e tal, mas nós o policial temos em si... lá uma reserva de armas, mas o armamento de porte do policial militar, que é a pistola .40 geralmente da Glock aí, é do próprio policial militar. Então esse armamento é dele, nós temos armas portáteis, que são os fuzis, né? Espingardas, que o policial militar entrega todo dia ao final do serviço. Então ele recebe no começo, entrega ao final. E esse armamento quem mantém é o nosso armeiro do quartel lá. Ele vai revisar todos os dias, vai limpar, deixar em ordem para o dia seguinte. Com 29 anos você pegou a geração do 38, então? Muito. Eu entrei na polícia, no meu tempo eu não podia usar a munição completa no revólver. Porque o nosso percursor era solto, e se caísse no chão podia disparar a munição. Então eram 6 munições e de frente ao percursor que ficava vazia. Então usava só 5 munições num tambor de 6. Tá. Aí foi pro 17, depois a pistola PT-100 e hoje, infelizmente, a Glock é nosso material de porte aí. Tem como comparar, digo, do ponto de vista de material na mão. Muito Fala, a grande. bola de capotão antiga era muito, de novo na analogia, muito pesada, choveu, dançou. A grande diferença da pistola para o revólver é o poderio ofensivo, né? Quando eu tinha aí no máximo 7 munições num revólver, eu tenho hoje aqui em média 15 em cada carregador de pistola. Então a rapidez de troca, né? Antes não tinha como abastecer o próprio revólver, tinha um jet loader mas não era 100% exato, enroscava na hora de encaixar. A pistola é muito mais prática nesse sentido, né? E além de ser muito mais eficaz a munição .40, né? Que também tem um poder de parada muito maior do que o 38 apenas. Nilson César Pereira, a gente agradece aqui, é uma forma de, chamando você, agradecer pelo convite ter vindo dentro da sua disponibilidade, de homenagear também o serviço em especial do BAEP aqui do 13º de Bauru, a Polícia Militar. O Coronel Meira teve a sensibilidade de apresentar a moção para vocês no plenário da última sessão, só documento público aqui, da gente poder transferir para eles um pouco mais dessas operações de vocês do dia a dia. Sem dúvida, para mim é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, falar para a população, para entender um pouquinho mais do lado da polícia, né, do BAEP especialmente. Sabe que atrás de cada policial tem um ser humano, né, que tem dificuldades, tem defeitos, tem virtudes e coisas positivas, mas que sempre busca o bem comum. O trabalho da polícia é tentar trazer a paz social, né, e a percepção de segurança que é tão importante para a gente aí. Então, enquanto policiamento de área, quanto o BAEP, o objetivo é sempre o mesmo, né, fazer frente ao crime, né, e trazer paz à população. Então estamos sempre à disposição de todos, né? E tentando colaborar sempre que possível.
Obrigado. Obrigado. Sorte para vocês. A gente conversou aqui no Câmara Livre com o Nilson César Pereira, ele é major, comandante interino do 13º BAEP, aqui em Bauru. Através disso, a gente apresentou para você um pouco dessas forças especiais do Batalhão de Ações Especiais da Polícia. Até aqui, até o nosso próximo encontro.